vamos começar. A Cleide está com problema de internet, de celular. Eu espero que ela consiga se conectar em breve para estar aqui com a gente. Essa mesa aqui de hoje é para lançar um livro que foi co-produzido, co-escrito com a FENATRAD, a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas. E eu só vou mostrar rapidinho a capa para vocês. Espero que dá para ver. O livro é Sindicato das Trabalhadoras Domésticas em Tempos de Pandemia, Memórias da Resistência. Foi coordenado pela Cleide, que é presidenta do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas de Nova Iguaçu e diretora da FENATRAD. Eu espero possa se conectar em breve para estar conosco. Eu mesma, a nossa companheira professora Jurema, Luísa Batista, que é a atual presidenta da FENATRAD, né, a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, nossa grande companheira Mary Castro e a Thaís, que está aqui presente nessa mesa. Bruna é uma das autoras, que participou, né, da pesquisa do livro e participou da escritora, e Jéssica e Luana estão aqui para debater com a gente, levantar suas questões, dúvidas, comentários sobre o livro. Então, sem mais esperar, eu passo a palavra a Thaís e a Bruna, que vão representar esse grande coletivo de autoras. Thaís é pós-doutoranda no programa Sociologia e Antropologia da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e Bruna está na licenciatura em Ciências Sociais na UFSM, né, Universidade Federal de Santa Maria, que inclusive foi editora do livro. Queridas companheiras, a palavra está com vocês. Oi, gente, boa tarde no Brasil, não sei outras pessoas como é que tá em termos de fuso horário. Eu tinha pensado que eu iria falar depois da Cleide, então eu fiz uma fala, né, pensando que a Cleide já teria feito passado várias informações. De toda forma, acho que depois ela vai vir e passar essas informações com a percepção dela, como deve ser, né? Eu fiz aqui uma pequena apresentaçãozinha e vou falando, né, sobre isso e o que faltar, né, o que tiver em termos de lacuna, porque a Cleide possivelmente vai preencher ou vai explorar, né, expandir essas lacunas em algum momento. Eu gostaria... Cleide chegou. Epa! Tá, tá ouvindo a gente? Oi, eu estou ouvindo. Então a palavra tem que ser... Ai, caiu de novo. Caiu de novo. Bom, Thaís, vai lá e quando o Cleide conseguir, a gente passa para ela. Eu gostaria, né, primeiramente, agradecer a oportunidade de poder debater, né, o livro no evento, um evento internacional de tanta relevância, que tem tantos interlocutores e participantes. E, né, agradecer também as nossas leitoras e debatedoras tão privilegiadas, né, que é a Jéssica e a Luana. Agradeço muito a presença de vocês. E aproveito também para agradecer a Luísa e a Cleide. Eu estou sem conseguir ver se a Cleide conseguiu voltar. Eu estou aqui, né? Não sei se vocês estão me vendo. Estamos te vendo, Cleide. Estamos ouvindo, que bom. Tá. Então, eu estou aqui agradecendo. Você quer tomar a palavra, Cleide? Depois eu falo? Pode ser. Eu acho bem melhor. Vai que cai de novo, né? Enquanto minha internet não dá ruim. Então, por favor. Eu acho que todas aqui me conhecem, né? Nos conhecemos todas. Eu perdi o fio da meada, fiquei nervosa porque eu não consegui entrar. Então, é para me falar do livro, né? Isso. Esse livro foi, assim, uma ideia minha e da Luísa, né? Porque a gente tinha um projeto com o Fundo Brasil e teve que remanejar. Aí tivemos a ideia de pegar uma parte do dinheiro e transformar no livro, né? Falando sobre o
que a FENATRAD fez, né? Nessa época de doença, de pandemia, de quarentena, com as trabalhadoras domésticas, E sentamos e começamos a ter ideias. Luísa, ela tem uma cabecinha assim, muito boa, né? Parece que ela vive a nossa categoria, ela absorve. Então, fica muito fácil a gente botar as coisas no papel. Aí começamos a pensar, né, quem chamar, o que fazer, e deu no livro que está aí, maravilhoso, falando sobre... Quer dizer, não é bom porque fala sobre um tempo muito ruim da nossa categoria, né, porque foi 2 anos muito difíceis para as trabalhadoras domésticas, porque principalmente as diaristas, porque perdeu os seus empregos, né? E algumas perdeu até os seus familiares com essa doença, outras perderam suas casas, e isso tudo mexeu muito com a gente, né? Com a FENATRAD no geral. As pessoas costumam falar que nossa categoria é muito sentimentalista, né? Mas eu acho que é devido a gente trabalhar dentro de uma casa, então a gente lida com família, né? Além da gente ser mulher, mãe, negra, pobre, então uma se apoia na outra mesmo e gera aí uma categoria bem maternal. Aí começamos a juntar, né, os pedacinhos e transformar nesse livro. Eu estou um pouco nervosa, tá, gente? Não liga, não. É assim mesmo. Aí começamos a botar as ideias em prática, nós chamamos a Mary Castro, eu sempre troco o nome dela. Jurema. A Jurema. Jurema. Eu sempre cismo que ela é Junéia. Jurema, e assim foi. Aí fomos botando no papel, fizemos algumas reuniões com a Jurema e com a Mary. Mary também tem uma cabeça maravilhosa. Mary é bem parecida com Luísa. Ela adota, né? Mary praticamente ajudou a fundar a Conlatral. A Colactral, a nossa federação internacional. E foi muito fácil trabalhar juntas, né? Porque elas têm a sabedoria, né? A vivência já fez, né? Mary já fez livro, e Jurema também, então ficou mais fácil. E eu tinha vivência, a Luísa também é uma doutora, ficou bem mais fácil a gente botar tudo no papel. É muito bom, porque a gente tem alguma coisa que é feita por trabalhadora doméstica, né? Feita não, narrada por trabalhadora doméstica. Pegamos cada uma de cada estado, cada diretora, né, foi entrevistada, quer dizer, foi uma coisa assim bem para nós, né, para a nossa categoria, mas feita também, narrada por nós, né, e isso é muito importante, porque fica uma coisa assim bem, a nossa vivência nesse tempo ruim, mas no fundo a gente conseguiu captar alguma coisa boa, né, que foi captar as trabalhadoras domésticas, botar as trabalhadoras domésticas dentro do sindicato. Isso foi algumas coisas positivas que aconteceu dentro disso tudo. E botando no papel é muito bom, que vai ficar ali registrado, né? Vai ficar para sempre. E foi uma coisa assim, muito, muito, muito legal de se participar, né? E de se participar com pessoas como essas que eu falei, os acadêmicos também, como foi entrevistar as meninas também, foram pessoas assim, bem enganjadas, não foi qualquer um. Eu costumo sempre falar que minha preocupação é quando a gente faz qualquer coisa com a nossa categoria, as pessoas, ser pessoas não assim, não falar linguagem acadêmica só, e se preocupar o modo de falar com as trabalhadoras, ou se preocupar em passar mesmo o que aconteceu e não
superficialmente. A Jéssica fica até cansada, né, Jéssica, de ouvir eu falar isso. E no começo eu falava muito, porque é muito bom quando a gente faz alguma coisa que a trabalhadora entenda, né? E a trabalhadora tenha vontade de ler. E nós botamos no site da FENATRAD o livro, foi ontem, né? Foi ontem. E já de vez em quando aparece um me perguntando como é que faz. Teve uma pessoa que falou assim, onde compra o livro? Falei, poxa, por que eu não pensei para vender, ganhar um dinheiro? Então, quer dizer, tá mexendo com as pessoas, né? Tá dando visibilidade. E isso é bom, né? Porque é uma coisa que não foi feita só por fazer, mas sim o reflexo que era para dar está dando. É isso, gente. Obrigada, Cleide. Muito obrigada por tudo, pela sabedoria, pela ideia do livro e por ter organizado isso com tanta força e tanta determinação, porque realmente foi um período difícil e a gente conseguiu, né, fazer. Então, sem mais, passo a palavra a Thaís, em seguida a Bruna. Companheiros, fiquem à vontade para fazer suas considerações. Gente, que bom que a Cleide conseguiu se conectar e a gente teve a oportunidade de escutar ela antes de todo mundo, que acho que o principal, né, e se vincula muito à própria proposta do livro, né, então fiquei muito feliz aqui de saber que a Cleide conseguiu falar. Eu só vou retomar de novo, né, os agradecimentos ao evento, a Jéssica e a Luana, por ter lido o texto e ter feito já, com certeza, uma leitura tão qualificada que pode trazer tantas questões para a gente, né, como organizadoras e como escritoras desse livro. A Luísa está aqui, mas a Cleide também, que escreveu e atuou junto, né, na construção desse livro. E eu aproveito também para agradecer a Cleide e a Luísa, né, que articularam o livro, como a Cleide falou anteriormente, a FENATRAD como um todo, né, por ter proporcionado a todas nós, organizadoras e escritoras, a experiência tão rica de fazer um livro conjunto, de uma forma tão híbrida, né? Como a Cleide falou, esse livro tem como proposta, então, ser um livro para trabalhadoras domésticas, para que elas possam olhar para esse livro e entender que a história delas está registrada de alguma forma, não somente para as sindicalistas, né, mas também para as próprias trabalhadoras que tiveram ações, né, na sua vida relacionadas às políticas que a FENATRAD e os sindicatos levantaram ao longo do ano de 2020. E também tem por objetivo dialogar com áreas ditas acadêmicas ou da pesquisa, né, da produção desse conhecimento, desse processo documental que aconteceu durante a pandemia, principalmente no ano de 2020. Nós temos esse recorte, né, o livro ele marca o ano de 2020, a nossa pesquisa marca o ano de 2020. Então, esse livro é um documento que registra o que a categoria profissional de trabalhadoras domésticas no Brasil passou e como seu movimento sindical estabeleceu suas bandeiras, lutas, como articulou parcerias e estratégias de sobrevivência e, sobretudo, de emancipação política. O livro é organizado em 3 partes, contendo 8 capítulos, mais a introdução ilustre, escrita pela professora Mary Garcia Castro, né? E também temos em anexo algumas transcrições de lives importantes que nós, da organização, elencamos como um processo muito importante, né, enquanto sujeitos políticos, quando as trabalhadoras domésticas estavam participando e produzindo lives, e não só ter esse registro, né, em termos de vídeo, alguma coisa assim, mas ter escrito em um livro o que foi debatido, o que foi falado, o que foi registrado naquele momento. Então, a gente optou por deixar a transcrição, né, nos anexos, para esse material também estar ali documentado. Eu vou falar sucintamente das 2 primeiras partes, porque a Bruna vai falar da última parte, então não vou tomar também o espaço dela.
A primeira parte do livro, né, trata dos efeitos da crise da Covid no setor do trabalho doméstico, né? É apresentado dados, relatórios e percepções das próprias sindicalistas sobre o que aconteceu em termos de demissões, explorações, vulnerabilidade econômica, insegurança alimentar, violências institucionais, violações de direitos e denúncias. E, além disso, né, como que todas essas questões repercutiram na mídia e quais vozes estavam sendo escutadas pela mídia. Se era a voz das sindicalistas, se era a voz das empregadoras, se era a voz do Estado, enfim. Já a segunda parte do livro fala mais da atuação da FENATRAD e dos sindicatos, né, afiliados, a inserção das militantes no mundo digital, não só das militantes, mas a militância e a qualificação profissional também passam a ser disseminadas nas redes. É importante lembrar que a maior parte dessas trabalhadoras não tem Wi-Fi em casa, não tem, né, os smartphones, notebooks, aparelhos de tecnologia, né, mais avançados. Então, isso, né, essa inserção no meio tecnológico e como que a bandeira e a luta delas foi sendo disseminada por WhatsApp, por redes sociais, enfim, pelas lives, nos inspira a olhar para essa luta de outra forma, né? Como que essas trabalhadoras se apoderaram dessas ferramentas e conseguiram chegar ainda mais longe. Além disso, nessa segunda parte, são ressaltadas também as parcerias, né, mobilizações e a vida das sindicalistas nesse período de pandemia. Nós ressaltamos, né, também a questão da doação de cestas básicas, não somente a doação, mas a distribuição, que isso também dá um trabalho danado, né, Cleide? Porque às vezes recebe, mas tem que distribuir, e acessar também essa distribuição dá muito, muito trabalho. As parcerias políticas, né, que foram feitas, os guias, né, que foram feitos, e o que foi mobilizado a partir dessa ação política. Eu vou parar por aqui para que vocês escutem um pouquinho mais do livro através da Bruna, gente. Então, boa tarde para todo mundo. Como foi dito antes, né, eu me chamo Bruna e eu estou falando aqui em nome dos meus colegas, né, Emanuele, a Guadalupe, o Matheus e a Viviana. Nós construímos em conjunto a última parte do livro, né, que é o capítulo 8, que se chama Retratos de Militância. E nós também construímos juntos, né, essa breve apresentação. Como tinha que elencar a gente achou importante, né, construir essa apresentação também juntos, né. Eu agradeço, né, a oportunidade de falar no evento e também de poder dividir esse momento com pessoas inspiradoras, né, também com a Cleide, que, inclusive, ela tem a sua história, né, de vida e de militância retratada no capítulo do livro que eu vou apresentar, né, a seguir. Eu também destaco a importância de, nesse espaço, poder falar sobre a pesquisa, né, no ensino público, em um momento que a ciência era tão desvalorizada e tão desacreditada no nosso país, né. Então, todos nós, né, do grupo, nós tivemos a participação desde o levantamento de dados, as entrevistas, as transcrições, até a escrita coletiva do capítulo, né, onde que foi o que a gente mais se dedicou, né, e mais pensamos em alternativas para que os textos, mesmo que sendo escritos por diversos autores, né, possuíssem a mesma voz, né, e o mesmo modelo. Como a Thaís disse, a gente também trabalhou, né, com o levantamento de dados qualitativos, né, e toda essa revisão dos detalhes que envolvem, né, a finalização e um texto publicado, né. Um ponto que importante, né, que nós gostamos de destacar foi a elaboração colaborativa, né, e o desenvolvimento de um texto com coautoria, que já foi comentado antes também, né, buscando essa escrita com uma pluralidade de vozes na composição. Então, a partir de todo esse material, né, nós elaboramos o painel de perfis das militantes, que foi publicado, né, como eu já disse antes, como um dos capítulos do livro, né, o capítulo 8. Nos textos do capítulo, nós dedicamos ao máximo, né, para descrever da melhor forma as informações que nos foram passadas pelas entrevistas, né? E nós ficamos muito felizes, já não só eu, né? Eu já recebi mensagens de um colega que ficou muito feliz por ter ouvido a Cleide falar e por a gente ter conseguido alcançar, né, esse objetivo desse cuidado que a gente tinha com esses textos, né, com as entrevistas. E para conseguir construir esse texto, nós seguimos um modelo básico, né, para elaboração,
onde primeiro a gente falou sobre as vidas das trabalhadoras, né, na vidas delas, desde o entrar no sindicato até as transformações que aconteceram, né, a partir do sindicato na vida delas. A segunda parte, como elas estavam, né, estão vivenciando a pandemia, que já está retratado no nome do livro, né? E uma ideia que surgiu com o desenvolver dos textos foi a parte em que a gente deixou uma citação direta, né, das militantes que elas tinham dito na entrevista. E isso, para nós, foi muito importante, né, ter conseguido desenvolver isso e pensar nisso, porque acabou deixando o texto mais sensível, né, mais pessoal, que era um dos grandes objetivos, né? Então, nesse capítulo, esse capítulo ele conta a trajetória pessoal e de luta de 19 mulheres e de um homem que realizam o trabalho doméstico desde muito cedo, né? Algo que foi muito destacado e foi relatado em diversos perfis. É esse início precoce no trabalho doméstico, né? Um outro ponto em comum em comum nas trajetórias dessas mulheres são as violências sofridas, né? Desde a desvalorização e o não cumprimento das leis trabalhistas até os assédios de diferentes tipos, né? E para além disso, os relatos eles também mostram como o envolvimento com a luta sindical e os movimentos sociais, né? Com o movimento negro, o movimento feminista, foram transformando a vida dessas pessoas, né? A partir dessa militância, houve uma tomada de consciência, né, dos direitos enquanto trabalhadoras, mas também um alerta para os casos de violências que elas sofriam, né? Então, mas apesar de todos esses pontos em comum, né, o maior desafio nesse trabalho foi poder contar essas histórias individuais, né, cada uma com as suas especificidades, com o mesmo tom, né? E para a gente conseguir desenvolver essa tarefa da melhor forma possível, né, nós fizemos reuniões semanais para a gente conseguir escrever esses perfis, né, sem que deixasse de ter o caráter único de cada uma das histórias, né, mas com um texto coeso quando a gente pensava no capítulo de um livro como um todo, né. Então, a relevância dessa ponte entre o trabalho da categoria das trabalhadoras domésticas e academia contribuiu para o fortalecimento da luta contra o desmonte da dignidade no trabalho e a importância do mesmo para a sociedade, incentivando o respeito e a valorização dos direitos da profissão. Então, a partir disso, eu aproveito para agradecer mais uma vez a oportunidade que nos foi dada, né? Agradecer em meu nome dos colegas e dizer que nós ficamos muito felizes com a experiência. É isso. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, Thaís e Bruna. De fato, uma coisa muito importante para a gente, né, nesse livro foi essa mistura. Então, a gente tem alunos, tem doutores, tem professores, tem as trabalhadoras, as diretoras da FENATRAD, a advogada da FENATRAD, a assessora jurídica, tem também as companheiras Isabel e Denise, que não são acadêmicas, né, uma jornalista, outra é do movimento feminista. Então, a gente quis também essa mistura, essa colaboração. Acho que isso foi a parte talvez mais legal, assim, para mim, né, dessa experiência da gente conseguir trazer todo mundo junto. Muito obrigada, Cleide, Thaís, Bruna, e sem mais, eu passo a palavra para talvez Luana em primeiro. Luana do IPEA, né, especialista em trabalho doméstico, a questão de gênero, geração, raça e igualdade e classe. Não sei se eu me confundi, Luana, desculpa. E Luana trabalha há muitos anos a questão do trabalho doméstico, né, sempre apoia com os dados, umas pesquisas bem finas da análise do mercado do trabalho, da situação das companheiras. E depois de Luana, passamos a palavra para a Jéssica, que representa Temis, né, uma organização feminista que trabalha na área de justiça, direito e igualdade de gênero. Se vocês quiserem acrescentar qualquer coisa, peço desculpa aí se eu me enrolei. Luana, então, e depois Jéssica para debater nosso livro. Obrigada, Luísa. Não se enrolou, não, tá tudo certinho. Boa tarde, gente. Queria começar agradecendo muito a oportunidade de estar aqui, participar desse momento, que eu acho que é um momento muito importante de lançamento desse livro. Queria agradecer a oportunidade de ter tido acesso a essa produção. Eu aprendi muito lendo o livro, me emocionei com os relatos, me indignei com os relatos, né?
Então, queria agradecer a generosidade das trabalhadoras de terem compartilhado com a gente as suas experiências, as suas histórias de vida, as suas histórias nessa profissão tão desvalorizada, né, e invisibilizada ao longo da nossa história. Então, ter a oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês sobre esse livro é um grande privilégio e eu queria agradecer muito. Eu queria começar rapidamente falando um pouco sobre o que vocês já colocaram aí, que é sobre a forma como esse livro foi construída. Que eu acho que é uma forma de mostrar que existe um outro jeito de fazer ciência, que não precisa ser um jeito distante das pessoas, né? Então, esse livro foi um livro produzido com as trabalhadoras, para as trabalhadoras, e não apenas um livro sobre as trabalhadoras, né? É importante essas fronteiras entre quem pesquisa e quem é pesquisado serem diluídas. A gente quer... Se o conhecimento tem a missão de gente produzir informação para mudar o mundo, não adianta a gente produzir de um lugar distante que não se comunica com o mundo, né? E eu acho que esse livro tem essa grande sabedoria, uma grande contribuição, que é mostrar que o conhecimento pode ser produzido em conjunto por várias dimensões da sociedade, como a Luísa falou, várias pessoas se envolveram de lugares diferentes, a riqueza que vem dessa mistura de vivências dá resultado a um livro como esse, que traz não só informações produzidas por institutos de estatística oficiais, mas a história dessas mulheres, né? O que os sindicatos podem trazer para a gente, para toda a sociedade, apresentar e evidenciar para toda a sociedade, são coisas que os registros oficiais não trazem, especialmente porque é uma profissão tão informal, né? A gente está falando da profissão mais informal que existe no nosso país. Então, não existe um lugar que você vai acessar e a gente vai encontrar lá os relatos de tudo isso que a gente viu, das violências sofridas no processo da pandemia, dos patrões que não deixaram as trabalhadoras saírem de casa, dos casos de praticamente trabalho escravo, todas as violências sofridas. Quer dizer, isso vem pelo relato das trabalhadoras, pelos sindicatos. Então, é importante, é fundamental ouvir esses relatos, trazer para a produção do conhecimento, para que a gente possa, a partir disso, buscar desenvolver políticas e mudar a realidade de vida dessas mulheres. Então, eu queria parabenizar demais a decisão e a escolha acertada, e acho que é emblemática, assim, um modelo de como a gente pode e deve produzir conhecimento para alterar a realidade, né? E aí eu fui lendo o livro e eu fiz alguns comentários, eu até anotei aqui para não me esquecer, porque eu fui lendo o livro, acho que eu fiz umas 20 páginas de comentário lendo, né? Porque é muito interessante, vai envolvendo várias coisas na cabeça da gente, mas eu anotei alguns para não ficar falando 2 horas, falar só poucos minutos. Então, eu queria começar falando que o trabalho doméstico remunerado, que é muito heterogêneo, né? A gente está falando de trabalhadoras que podem estar cuidando de casas, podem estar cuidando de pessoas com alguma dependência, podem ser diaristas, podem ser mensalistas, enfim, são milhares de experiências diferentes. Tem uma coisa que une esse trabalho, que ele é, ao final de tudo, um trabalho de cuidado, né? Ele é um trabalho de cuidado e assim ele vai envolver, especialmente nessa ocupação específica, em maior ou menor grau, algum nível de interação social entre as pessoas. As pessoas interagem, como o Cleide falou, ela está dentro de uma casa, interagindo com pessoas. E esse trabalho de cuidado, ele não é um trabalho só de produzir alguma coisa, não é só entregar uma casa limpa, entregar um almoço, mas ele envolve relação entre as pessoas, ele é um trabalho emocional também. E aí envolve um monte de sentimentos, envolve afeto, envolve carinho, envolve raiva, envolve frustração, envolve rancor, envolve um monte de coisas, seja ele feito de forma remunerada ou não remunerada, né? E eu acho que isso ajuda a gente a entender vários casos, como foram relatados no livro até, de trabalhadoras que não queriam denunciar os empregadores, porque tinha uma relação de agradecimento, de afeto com aquela família, porque esse é um trabalho que envolve isso, ele não é um trabalho apenas de fazer, ele é um trabalho emocional, né? Eu acho que essa é uma questão importante. Portanto, não existe a possibilidade a gente falar de um trabalho que seja realizado por meio das telas, de um trabalho remoto, de um trabalho em home office. A gente pode pensar em um robô que aspira o chão da casa, como a gente tem visto, mas é difícil pensar em um robô que vai exercer a função de cuidar de uma pessoa, ainda que existam experiências por aí, no Japão, parece que está começando a se pensar sobre isso, é muito difícil a gente pensar em uma possibilidade de exercer o cuidado como um trabalho emocional por meio de uma máquina, né? Então, a gente está falando de uma categoria que, ainda que a gente avance e evolua muito em termos de tecnologia e substituição de muitos trabalhadores por máquina, essa não é uma categoria que não está no mesmo lugar que essas outras. Quer dizer, esse trabalho não pode ser feito sem essa interação, sem esse envolvimento que é típico dele. E se o trabalho doméstico ele já está em permanente crise, como é muito bem demonstrado no livro, vocês usam esse termo, eu achei muito bom, é um trabalho que está em permanente crise, né? Um trabalho historicamente
precário, vulnerável, né, de exploração, marcado por explorações. Esse trabalho de interação social, nesse trabalho doméstico em permanente crise, ele é um trabalho que é marcado por hierarquias. Essas interações que se dão entre a trabalhadora e quem a contrata não é uma interação no mesmo local, né? Existem hierarquias e muitas desigualdades marcadas por raça, classe e sexo, né? Que vão construir essa situação de desigualdade que o trabalho doméstico vive na nossa sociedade, né? Então, esse contexto da pandemia, ele pega um trabalho que já é um trabalho em permanente crise e aprofunda, né, essas condições, aprofundando muito a vulnerabilidade da categoria. Na pandemia, a categoria das trabalhadoras domésticas se torna uma categoria de alto risco, de grande exposição e vulnerabilidade, né, ao contágio pelo coronavírus. Seja porque essas mulheres estão num convívio permanente com outros, e aí eu acho que isso também aparece muito bem no livro. Na pandemia, você tem mais pessoas dentro daquelas casas onde essas mulheres trabalham, mais trabalho a ser feito, quer dizer, uma intensidade, uma quantidade de trabalho maior, e praticamente não existe possibilidade da trabalhadora doméstica controlar a qualidade do isolamento ou da proteção social de quem está naquela casa. Se essa pessoa se vacinou, se essa pessoa usa máscara, se ela sai e se aglomera, quer dizer, essas mulheres estão em lugares fechados, com um monte de gente, sem poder controlar qual é a qualidade da proteção, né, que aquelas famílias estão tendo em relação ao coronavírus. Então, estão se expondo ali cotidianamente a um contágio. Além, claro, da falta de proteção, sem equipamentos de proteção individual. Num cenário desse, o ideal é que essas mulheres trabalhem usando as melhores máscaras possíveis. Os empregadores não fornecem as melhores máscaras possíveis, né? Seja para o ambiente de trabalho, seja para o transporte, né, entre a casa e o trabalho. Além de pouco acesso à testagem também, que a gente sabe que é uma dificuldade. Em função dessa crise sanitária, a gente foi vivendo um aprofundamento da crise econômica que já vinha acontecendo antes da Covid chegar, né, no Brasil. E aí a gente vai somar a esse risco de contaminação e da morte pelo coronavírus também os riscos, né, relacionados à fome, à pobreza, que também são retratados no livro e que são resultado de uma atuação completamente descoordenada e insuficiente dos governos federal e locais na gestão da pandemia, né? Então, os sindicatos vão entrar, eu acho que a gente vai ver isso ao longo dos textos, vão entrar como que ocupando um espaço que foi simplesmente deixado pelo Estado. O Estado não atuou, os sindicatos vieram ocupar. É legal? Não, não é legal, mas a gente está falando de uma coisa que aconteceu. Né? Essas mulheres se organizaram para suprir a ausência de um Estado que não desenvolveu e não atuou da forma como deveria ter. Isso vai desde o trabalho de organização, de coletar, recolher, distribuir as cestas básicas, mas também o trabalho que essas mulheres e os seus sindicatos e a FENATRAD fizeram de proteção ao trabalho. Então, as campanhas de tentar garantir acesso aos equipamentos de proteção, de tentar garantir que as trabalhadoras pudessem permanecer em isolamento, mas serem remuneradas, de terem testagem, de estarem em prioridade para ter testagem, de prioridade na vacinação, e muita preocupação em informar as mulheres, né? Informar as demais trabalhadoras sobre os direitos que elas tinham, sobre os riscos que elas estavam correndo, e sobre o que estaria extrapolando o que a legislação permite, né? Já encaminhando aqui para encerrar, eu queria destacar que é curioso a gente perceber que o trabalho doméstico e de cuidados vai ganhar visibilidade, vai ganhar reconhecimento num contexto de tanto sofrimento, né? de tanta dor, tanta vulnerabilidade dessas mulheres e da sociedade como um todo. Eu acho que a gente pode olhar por um lado e perceber como essa importância e esse valor que é dado para o trabalho doméstico nesse momento também aparece como uma forma de garantir ou de aumentar a exploração dessas mulheres. Quer dizer, de repente, o trabalho doméstico, que nunca foi reconhecido como importante, vira essencial. E ele tem que permanecer, qualquer que seja ele, existindo durante a pandemia. Ele nunca foi reconhecido como essencial ou valorizado pela sociedade. E nesse contexto ele porque as classes médias e altas não podem abrir mão de ter alguém para fazer o seu trabalho doméstico, mesmo que seja limpar e varrer a sua própria casa. Esse trabalho e as trabalhadoras aparecem, né, porque então, há uma falta do trabalho. Isso se fala no livro, que eu acho muito interessante também, como a escassez do trabalho confere valor a esse trabalho, né? Traz para a sociedade, olha, agora que vocês não têm, vocês estão vendo que esse trabalho existe, que ele é importante, que a sociedade não continua se não houver trabalho doméstico. O trabalho doméstico é um trabalho de reprodução da vida, né? Então, ele não existe a vida não existe sem o trabalho doméstico que acontece, que é feito por essas mulheres
de forma remunerada e por muitas outras mulheres de forma não remunerada. E apareceu porque o Estado desapareceu na pandemia, né? Então, a gente vai vendo essa visibilidade e a valorização num contexto muito triste, assim. Mas o Estado, historicamente, pouco olhou para as trabalhadoras domésticas, né? Se a gente olhar ao longo da nossa história, é uma categoria, não à toa, uma categoria tão informal, de baixos salários, de baixa proteção social, porque é funcional para o Estado ter alguém que faça o trabalho de reprodução da vida, ter mulheres que, de forma paga ou não paga, deixem o Estado se eximir da sua responsabilidade de implementar políticas de cuidados. O Estado tem a obrigação de implementar políticas que garantam a reprodução da vida. Enquanto isso fica na mão das famílias, aí ou as mulheres de forma não remunerada ou contratando trabalhadoras domésticas resolvem esse problema privadamente, mas um problema que é público, o Estado não precisa investir recursos, né, em escolas, em creches, em centros de cuidado de idosos. Então, é funcional para o Estado que existe um trabalho que é mal pago, que é possível que outras famílias paguem e que esse trabalho continue existindo da forma como ele existe. Então, acho que isso ajuda a entender um pouco a situação do trabalho doméstico. E nesse contexto da pandemia, quem é que cuida? E fora da pandemia também, mas quem é que cuida, né, dos idosos, das crianças, dos doentes, que as trabalhadoras domésticas têm que cuidar e que tiveram que continuar trabalhando na pandemia, quem é que ficou cuidando dessas pessoas, né? O resultado, portanto, é essa situação de precariedade e a informalidade que amplia os riscos que essa categoria sofre na pandemia. Para finalizar, acho que é importante a gente ter como alguns pontos para refletir para o futuro, o que a gente aprendeu muito na pandemia, né, a duras penas, que a gente já vinha vendo acontecer, é um olhar muito atento ao crescimento das trabalhadoras na ocupação como diaristas, né? A pandemia mostrou o quanto essas trabalhadoras são mais vulneráveis. São trabalhadoras que não têm, em geral, proteção social, não têm uma carteira assinada, e não contam com uma proteção normativa, né? A Lei Complementar 150 coloca as diaristas fora de uma proteção normativa do Estado. Então, elas não têm para onde recorrer e pedir depois um reconhecimento de vínculo empregatício. Enfim, é uma categoria que está crescendo, é quase a metade da categoria hoje, e é aquela categoria mais precária, mais informal, mais vulnerável, e que não consegue preencher a sua agenda inteira e, portanto, recebe menos que as mensalistas na média ao final do mês. Uma alternativa que tem sido colocada de forma compulsória para essas mulheres tem sido a adesão ao MEI, né, ao microempreendedor individual, que não garante a elas direitos previdenciários ou direitos trabalhistas. Essas mulheres muitas vezes nem sabem que viram MEI, né? O empregador vai lá e transforma a trabalhadora numa MEI. E, claro, que é uma relação de trabalho escondida, né? Engabelada ali, vamos dizer assim, né? A gente vira a trabalhadora numa empreendedora e, obviamente, essa não é a relação de trabalho que se estabelece no dia a dia. É importante a gente ter em mente também que é um setor que tem se recuperado lentamente, foi um dos setores mais afetados pela pandemia. 1/3 da categoria evaporou durante a pandemia, essas ocupações acabaram, né, deixaram de existir, e tem se recuperado de forma muito lenta. Não é por acaso que 2/3 das mulheres que continuaram trabalhando na pandemia foram elegíveis para receber o auxílio emergencial. Quer dizer, não é uma categoria que estava recebendo muito pouco na pandemia para poder se enquadrar nesse registro, nos critérios para receber o auxílio, mostrando o quanto é importante uma política de renda mínima que garanta, né, uma renda permanente e constante para essas mulheres em situação de vulnerabilidade. E, por fim, acho que enaltecer e ressaltar a importância do papel da FENATRAD e dos sindicatos na garantia das condições de vida dessas mulheres nesse contexto tão difícil, mas não apenas nele, de mobilização, a sabedoria de terem construído outras formas de trabalhar e de se articular. Eu fico aqui sonhando para que o WhatsApp, que virou uma grande ferramenta de trabalho, acho que nessa pandemia, né? Eu acho que no livro isso aparece muitas vezes, o quanto o WhatsApp foi uma possibilidade de ir conversando e articulando ações, que ele possa ser uma forma que permaneça e que permita aquele boca a boca. Acho que Cleide que fala no relato, na experiência que ela conta da sua própria vida, de como o boca a boca sempre foi a forma como as mulheres, as trabalhadoras, vão conquistando outras trabalhadoras para virem para os sindicatos, né? E que o WhatsApp ajude esse boca a boca a se fazer ainda maior, né? E a romper esse isolamento que tanto marca a categoria e dificulta a sua mobilização e organização. Então, eu queria encerrar falando vida longa à FENATRAD, vida longa aos sindicatos, e muita força, muita luta, e vocês nos orgulham. Parabéns pelo trabalho de todos os dias. Obrigada, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada, Luana. E Jéssica, então,
a palavra está com você. Obrigada. Então, quero primeiro também agradecer por estar aqui e começar com uma frase. Esta tarefa de fazer do lar uma comunidade de resistência tem sido compartilhada por mulheres negras globalmente, especialmente mulheres negras em sociedades de supremacia branca. Essa é uma frase de Bell Hooks, com a qual eu quero saudar vocês, justamente para a gente falar sobre essas memórias de resistência transformadas nesse livro. E quero dar um oi para todas as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. Boa tarde aqui no Brasil, como disse a Thaís. Talvez boa noite ou bom dia em outros locais. E, novamente, agradecer o convite para compor essa mesa, para todas as coordenadoras do livro, em especial para a Cleide. Dizer que não, eu não estou cansada, Cleide. Desde 2018, tu me ajuda a enxergar e a fazer diferente, a entender um outro ritmo, tendo como sul e como bússola o protagonismo das trabalhadoras, das lideranças sindicais. Então, não me canso de te ouvir, bem pelo contrário. E quero dizer que a proposta desse livro é bastante inovadora, e a gente percebe isso também desde o prefácio dele, que é quase a memória escrita, o prefácio ele é quase a memória escrita do abraço da foto que a gente vê ali da Luísa e da Cleide. A própria proposta do livro, que é essa hibridez do acadêmico com militante, já torna ele uma referência para a gente que atua no campo, e no Brasil e no mundo, assim, espero mesmo que esse livro possa ser traduzido para outras línguas, acho que ele tem uma referência bem grande a ser dada para todas nós. Acho que também fazer um livro que se propõe a utilizar outras mídias visuais, os próprios vídeos que tem ali, os áudios também de podcasts, é muito importante. Acho que aproxima e convida a categoria para essa leitura. A introdução da Mary Castro também, que é uma das maiores referências do nosso campo, essa escolha das parcerias foram muito importantes. Eu acho que a própria ideia de fazer os textos co-escritos foi fundamental, é um presente para a gente que lê, como a Luana também trouxe. A transcrição das lives também é super fundamental. Eu acho que é um aporte que vai ser futuro e muito importante para pesquisas também sobre o tema. Mas hoje eu acho que vou me focar um pouquinho nessa fala, na segunda parte, sobre o capítulo ali da Thaís, onde ela fala das parcerias, e também um pouquinho sobre o capítulo da Cleide. E me foco justamente pelo lugar de onde eu venho, que é de filha de trabalhadora doméstica, atualmente advogada, coordenadora de projetos na Temis, que é uma das parceiras da FENATRAD, né? Então, quero falar um pouco sobre essa impressionante capacidade da FENATRAD de tecer redes, e que é um jeito de fazer política muito descentralizador, é um jeito de fazer política horizontal, é muito distinto das organizações em geral, então para a gente também é muito importante atuar dessa forma, e eu acredito que é justamente dessa maneira de se mover que faz com que a FENATRAD tenha também realizado tantas coisas nesse ano, desde as campanhas Cuida de Quem Te Cuida, passando pela própria campanha que a gente fez em conjunto, que é Essenciais São os Nossos Direitos, até a ajuda humanitária nessa garantia de direito à alimentação, como a Luana trouxe, que é um enxugar-gelo, digamos assim, né, do que o Estado não faz, mas que foi fundamental para milhares de trabalhadoras domésticas no país. Também falar um pouco sobre esse desafio de realizar os cursos de formação pelo WhatsApp e esses grupos de WhatsApp. Então, é realmente muito desafiador. A gente está falando de inclusão digital para uma categoria que não tem acesso às redes, mas é também essa formação. A gente entende que a formação da qualificação profissional e a própria formação de empoderamento legal é o que pode garantir rotas de saída para essa crise econômica que a gente enfrenta. É um início, né, para a gente poder garantir isso individualmente. Passaram por esses cursos mais de 1.000 mulheres, 608 já certificadas. Então, para além dessa própria saída, a gente sabe que é conhecendo seus direitos, podendo exigir eles, que as mulheres também vão aos poucos garantindo a sua autonomia e emancipação. E aí eu também já quero entrar um pouco no capítulo da Cleide, que é a Organização Sindical no Novo Normal, informar, mobilizar e empoderar as trabalhadoras domésticas. E acho que justamente esse desafio de mobilizar a categoria, que sempre trabalhou atomizada em casas, né, e onde por vezes o preconceito social que ronda a profissão também está instalado nas próprias trabalhadoras, que muitas vezes têm vergonha de se denominar como domésticas, inclusive a escolha do nome do curso por nós, né, pela FENATRAD, pela Temis, de ser domésticas com direitos, foi também para ressignificar essa palavra, ressignificar esse lugar. E esse desafio da mobilização
foi sendo suplantado, né, com o uso do WhatsApp. Assim, a gente vê as sindicalistas referenciando isso, que além da aproximação através das tecnologias, essas companheiras foram no sindicato, se aproximaram, fizeram aproximações pessoais das sindicalistas, e essa é uma mobilização muito importante de acontecer, e realmente espero que a gente consiga seguir com ela de uma forma orgânica nesses próximos anos que virão também. E como Luana também trouxe, no Brasil, em razão da pandemia, e eu acho que também pela forma como as lideranças se colocaram, o trabalho doméstico remunerado teve no centro de diversas discussões, e o trabalho de cuidado também teve nesse centro, né? A gente pode falar desse momento histórico em que homens e mulheres, também na sua maioria brancos, é importante ressaltar, puderam ficar em casa, trabalhando home office, e as crianças tiveram, né, daí que ficar em casa também, pelas escolas fechadas. A gente percebe um escalonamento na diferença de horas trabalhadas, dedicadas ao trabalho de cuidado entre homens e mulheres. Em 2019, ainda, a Oxfam tinha um relatório que apontava que mulheres e meninas ao redor do mundo chegavam a dedicar 12,5 bilhões de horas por dia ao trabalho de cuidado não remunerado, e uma contribuição que a Oxfam calculou em 10,8 trilhões por ano à economia global, mais de 3 vezes o valor da indústria da tecnologia. Então, a gente está falando realmente de um trabalho que é de reprodução da vida, um trabalho que é de movimento. E a gente ainda não tem os dados em horas da pandemia de 2020, de 2021, mas já se diz que triplicou o trabalho de cuidado durante esse período. Então, nesse imbricamento, a gente está falando do trabalho doméstico remunerado, que aí foi sim declarado como essencial por 4 estados brasileiros lá em abril de 2020. E aí é nesse movimento que as lideranças lançam vídeos, lançam campanhas pedindo pela sua vida, né, e pelo respeito à sua vida aos empregadores, como a Cleide relata no livro. Enfim, como a gente dizia, esse trabalho, que é o trabalho de cuidado, o trabalho doméstico, é o que possibilita o mundo em movimento, é o que possibilita essa reprodução. Ele precisa, então, ser reconhecido socialmente, ser bem remunerado, ser valorizado. E eu acho que aqui também o nosso papel como parceiras pela defesa e promoção dos direitos das trabalhadoras domésticas. E então, deixo essa reflexão também, essa pergunta para as coordenadoras, como vocês avaliam que essa tessitura em rede que a FENATRAD faz promove ações e promove também a luta dos sindicatos e a luta do movimento. Gostaria de ouvir um pouquinho de vocês como essa tessitura se conjuga também nesse livro, né? E eu acho que esse livro é, sem dúvidas, a memória de como a pandemia afetou a categoria e de como esses afetos divididos, multiplicados entre si, em rede, podem construir novos caminhos, novas possibilidades. E é realmente muito inspirador ver a categoria assim. Quero falar também um pouquinho sobre os retratos, né, que a Bruna traz e que os alunos fizeram. Acho que é muito importante. Acho que é um material para ser também transformado de outras formas, ser pensado de outras formas. É importante a gente ter ele no papel, mas a gente vê isso mesmo, assim, né, quase como se fosse um mito, uma jornada do herói, da heroína ali, que é essa transformação dessas vidas que iniciam tão cedo na jornada de trabalho e depois se empoderam e vão lutar pelos seus direitos e pelos direitos de tantas outras mulheres e trabalhadoras e trabalhadores. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui, podendo compor com vocês. Estou muito feliz, muito grata. Obrigada, Jéssica. Gente, infelizmente, estouramos totalmente o tempo, sobra 4 minutos, então eu vou passar a palavra de novo na ordem para Cleide, Thaís e Bruna. 1 minutinho cada uma para concluir e a gente já encerra, infelizmente, essa mesa. Mas o livro está disponível no site da FENATRAD, botei o link no chat, e certamente teremos várias outras oportunidades de se ver, online ou presencial, e continuar essa conversa. 1 minutinho cada uma é o que nos resta. Cleide, Thaís e Bruna. Tá desligando. Tá me ouvindo? 1 minutinho só dá mesmo para agradecer, né? Por esse momento muito especial, para falar de uma coisa assim que é quase um filho esse livro, para a nossa categoria, né? Para falar de nós.
E agradecer também as debatedoras, agradecer a Thaís também, né? Porque ela está sempre assim, presente nas nossas lutas, né? E é isso. E até a próxima. E a todos e todas que tiraram um tempinho para fazer esse sonho tornar realidade. Gente, Cleide, você já terminou? Já. Tá. E a Luísa, que está sempre assim, da luta, figurinha. Já terminei. Tá certo. Eu, né, também só tenho a agradecer, comecei agradecendo e me despeço agradecendo, não só pelas articuladoras do livro que estão aqui, né, as pessoas que também contribuíram, como a Bruna, e a possibilidade de estar aqui, mas principalmente agora, depois de escutar as impressões, as percepções da Luana e da Jéssica, que são nossas leitoras e interlocutoras supremas, assim, né? Então, quando eu falo suprema, é no sentido de trazer uma qualificação para esse material tão bonito, trazendo questões tão singulares, trazendo não só o conteúdo em termos do que foi pensado, né, de documentação do que aconteceu em 2020, mas trazendo também aspectos subjetivos que estão nos livros e que foi vivenciado nesse tempo. Assim, eu fui anotando, infelizmente não vai dar tempo de ficar falando sobre o que foi falado, né, mas as provocações, os comentários já estão aqui para futuras elaborações. Muito obrigada, Luana, muito obrigada, Jéssica. Então, eu também quero agradecer, né, todo mundo agradecer, eu vou agradecer também, né, essa oportunidade que foi dada para nós, né, como estudantes, como estudantes que estão começando, né, na vida acadêmica, foi muito bom ter essa porta aberta, né, porque a gente estava atrás de oportunidades, né, e nos foi dada, então a gente fica muito feliz com isso, eu nunca vou cansar de agradecer, e acredito que os colegas também não, né, e também é muito legal ver esse trabalho pronto, né, ver pessoas que não participaram da organização, né, lendo ele, dando opiniões, feedbacks, também é muito importante e muito interessante para nós, né, como o primeiro material escrito e feito. Ai, eu fico muito feliz. Então, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, queridas. Bom, já temos um número especial numa revista em algum lugar para ter esse diálogo aí e Cleide, Thaís, Bruna poderem responder as provocações e as perguntas das debatedoras. Vamos pensar, vamos ver se a gente consegue levantar um fundo para imprimir o livro, né? Pelo menos cada sindicato, cada participante ter sua versão imprimida. Enquanto isso, por favor, vão no site da Fenatrade, baixe o PDF, compartilhem, ajude a Fenatrade, façam doações. Quem é empregador, seja um bom empregador, uma boa empregadora, respeite os direitos, assine a carteira, pague um salário decente. E, gente, eu também vou me despedir agradecendo demais, primeiramente a Cleide, né, pela confiança sempre, e todo mundo que participou do livro, Thaís e Bruna, que estão aqui hoje representando um grande coletivo, né, de muitas pessoas envolvidas. Agradeço muito a parceria, é muito emocionante ver o livro online e ouvir os comentários de Jéssica e Luana, comentários positivos aí no chat também, então muito obrigada pelo convite, Flávia, da gente poder estar aqui lançando o livro, e é isso, gente, até a próxima, se cuidem, e até logo.